Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí em Curitiba. Como prometi, quero trazer aqui uma palavra para os meus amados, no livro de Mateus, capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo de número 3, que diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Amém. Amados, esta palavra abençoada fala sobre a parábola do semeador. Nós vamos encontrar elas em Mateus capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Você também pode ler e estudar Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. E também a gente vai encontrar em Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo de número 15. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parábola, mas falar do início dessa parábola, apenas o início. Vamos falar apenas hoje sobre o semeador. É a primeira parte que eu quero trazer para os meus irmãos. Muito bem, essa parábola, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, ela é uma das parábolas que o próprio Cristo interpretou. Então nós não vamos trabalhar com a interpretação, Igreja do Senhor. Nós vamos trabalhar com a aplicação daquilo que o nosso Mestre Divino já nos ensinou, já interpretou. O que é uma parábola? A parábola é uma figura de linguagem, que é usada nas Escrituras, e ela significa exatamente uma comparação, ou seja, coloca esta parábola ao lado de uma realidade para nos mostrar esta comparação. Quando nós olhamos para a parábola do semeador, a gente percebe que o Salmo 78, e o verso 2 e 3, ou o versículo 1 e 2, ele vai falar que o Messias viria para falar em parábolas, para o povo. E isso se concretiza em Mateus 13. Mateus 13, dos versículos 34 e 35, o evangelista Mateus ele diz o seguinte: Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso é uma citação do Salmo de número 78. Então nós vemos aqui esta parábola interpretada pelo Senhor. Volto a repetir, não vamos trabalhar com a interpretação. A interpretação o nosso Jesus já nos deu. Agora nós vamos trabalhar com a aplicação. Então todo o foco será na aplicação. O semeador da parábola, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Quem é o semeador desta parábola? O semeador desta parábola representa o Filho de Deus. Veja bem, Mateus 13 e o versículo de número 37. O que está escrito em Mateus 13, 37? O versículo de número 37 diz assim: E ele respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, o semeador, ou seja, aquele que semeia boa semente, é o Filho do Homem, é Jesus. Muito bem, agora que nós já entendemos que esta parábola, o semeador é Jesus, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Por extensão, esse semeador também são todos aqueles que semeiam a palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Jesus. Então, Jesus é o grande semeador e semeou nos nossos corações a palavra da vida. E agora, por extensão, todos nós, como servos do Senhor Jesus, também somos semeadores da palavra do Senhor. Assim, irmãos, nós devemos entender uma coisa importante como semeador. Como semeador da palavra de Deus, nós precisamos não somente ler a palavra do Senhor, não somente estudar, meditar, acreditar e defender a palavra de Deus, mas acima de tudo, como semeadores que nós somos, nós devemos semear esta palavra. Nós devemos também difundi-la, ou seja, semear no coração dos homens. O Salmo de número 126 e o versículo de número 6 está escrito que aquele que anda
Aquele que semeia andando e chorando voltará com certeza com os seus molhos. Eu vou ler aqui o Salmo 126, cada versículo que eu cito. Espero que os irmãos também façam essa análise, essa procura da palavra de Deus, né? Então vamos para o Salmo de número 126 e o versículo de número 6, que diz assim: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Então nós não devemos somente ler a palavra, meditar na palavra, e tudo isso nós precisamos fazer. Não somente defender a palavra, crer na palavra, mas também semeá-la, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Perceba, esse texto ele é muito esclarecedor. Por quê? Porque ele fala de andar. Andar é um verbo de ação, né? Andando e chorando. Então nós vemos aqui duas coisas importantes a serem ditas: diligência e constância, né? Diligência e constância. Diante disso, quem leva e quem semeia a palavra de Deus não pode, de forma nenhuma, se atrapalhar com coisas desnecessárias, como debates infindáveis, como discussão religiosa, discussão de direitos humanos, filosofias, ideias vãs. Irmãos, esqueça isso. Nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Nós devemos nos preocupar de levar a semente da palavra, a preciosa semente. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo instrui o apóstolo, ou melhor, o pastor Timóteo, né, o jovem pastor Timóteo, e ele instrui ele na segunda epístola, no capítulo de número 2, no verso 14, ele diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Semeador, se esforce para não ter contenda de palavras. Versículo de número 16 diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Louvado seja o Senhor Jesus. O verdadeiro semeador, ele não vai se embaraçar com esses falatórios, né? Quando você encontrar alguém que queira estar discutindo, saia de perto, não discuta. A Bíblia diz no versículo 23, eu estou no capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 23 diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o versículo 24 diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então percebam que a palavra de Deus ele está revelando para nós. Como semeadores, nós não devemos entrar em discussão tolas, né? Em discussão filosófica e religiosas. Não, fuja dessas coisas, mas leve a verdadeira semente. Leve a verdadeira semente. Versículo de número 3 que nós lemos: eis que o semeador saiu a semear. Marcos capítulo 4 e o versículo de número 14. Está escrito que a semente é a palavra de Deus. Então eu vou fazer a leitura aqui, Marcos 4,14, glória a Deus, que diz assim, Marcos capítulo 4 e o versículo de número 14. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. E isso nos fala de quê? De evangelismo. Isso nos fala de quê? De levar a mensagem, levar a palavra, levar as boas novas. Marcos capítulo 16, verso 15 está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós como semeadores, nós devemos lutar para pregar o evangelho, para levar a boa semente do evangelho. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 2, a gente tem que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E isso exige de cada um de nós como semeadores que somos, aleluia, exige diligência. Irmãos, você pode fazer tudo nessa vida, trabalhar, se esforçar, se empenhar, mas uma coisa eu peço para a igreja do Senhor: pregue a palavra, leve o evangelho, seja diligente, não fique parado, não fique esperando as coisas acontecer.
Não, semeie é andando e chorando. É andando e chorando. Por que chorando? Porque nós vamos encontrar muitos corações duros, muitos corações que rejeitaram a palavra, muitos corações que tentarão nos confrontar, e a gente tem que fugir dessas discussões, né? Muitos corações que não vão querer aceitar, receber a palavra do Senhor nosso Deus, mas nós temos que perseverar, nós temos que insistir, levando a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11, verso 6, a Bíblia nos mostra uma questão de semeadura nesse texto, e o texto ele é bastante revelador e empolgante também, né? Nós vemos aqui Eclesiastes 11, versículo 6, que diz assim: louvado seja Deus, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente prosperarão. Glória, serão boas. Então, esse é o texto de Eclesiastes, né? Isso fala de diligência. Semeia de manhã, semeia à tarde. Não pare. Não pare de pregar a palavra de Deus. Não pare de anunciar as boas novas de salvação. Não pare de fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, a minha oração nessa noite é para que vocês possam estar cheios da palavra para levá-la, né? Não fique parado. O que você está fazendo? Se você parou, se você estagnou, se você está parado, eu quero te fazer um convite. Te levanta, te desperta, pregue a palavra, evangelize, ganhe uma alma, leve a mensagem da cruz. Romanos capítulo 12, verso 11, está escrito que nós devemos, né, não ser vagarosos no cuidado, mas temos que ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Seja fervoroso no Espírito, levante-se, glória a Deus. Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus quer te usar na palavra e você precisa se despertar. Seja fervoroso, tenha essa sede, esse ardor, esse prazer de levar a palavra de Deus. João capítulo 9, versículo 4, é o último versículo que eu concluo esta pequena palavra para os meus irmãos. Está escrito que Jesus chegou no cego de nascença e os discípulos perguntaram: quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse: ninguém pecou, nem ele nem os pais deles, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Jesus disse: convém que eu faça a obra do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Querido, desperta agora, levante-se agora, pregue a palavra, pegue a Bíblia, leve a mensagem da cruz, fale do amor de Deus a todas as pessoas que você puder. Transmita o recado da salvação do Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra, Igreja do Senhor. Que o Espírito de Deus levante os nossos irmãos e desperte as suas almas para que vocês possam sentir o fervor. Não seja vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Seja semeador, semeia a semente da palavra de Deus. Pregue e não deixe de pregar a tempo e a fora de tempo. Não permita que nada nessa vida atrapalhe o teu momento de fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.